Glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Deus fez algo muito especial nessa noite. Muito especial. Aleluia, Jesus. É tão bom, irmãos, quando a gente sente que o Senhor nos agraciou com algo. Aleluia. Coisa maravilhosa. Aleluia, Jesus. Desde quando nós chegamos aqui, eu senti algo diferente nesse lugar. Aleluia, Jesus. E quando eu subi, o Senhor me tocou para fazer a primeira oração. E quando eu subi, irmãos, que eu comecei a orar, eu senti um prazer tão grande, um privilégio tão grande de poder orar, de poder falar com o Senhor. É um privilégio, irmãos. Se você ainda não entendeu como é precioso colocar na presença do Senhor, peça ao Senhor para revelar mais mistérios da oração. Porque tem mais mistérios para ser revelado. Às vezes a gente pensa que a gente já sabe orar, mas a gente ainda não sabe orar como convém. Tem mais coisa que Deus vai revelar. Aleluia. E nós vamos mergulhar em mistérios tão profundos. Aleluia, que nós vamos fazer. Eu não pensava que a oração era tudo isso. Eu não achava que orar tinha mais essas coisas. Aleluia, Jesus. Basta a gente buscar o Senhor, nos alcança. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos ver a palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Aleluia. 2 Crônicas 33. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo e exaltado é o nome do Senhor, meu Pai. Aleluia, Jesus. Oh, meu Pai, o teu sangue tem poder. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O inimigo é terrível, né, irmãos? Eu estou aqui e ele está tentando jogar seta em mim, vocês acreditam? Aleluia, Jesus. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia, Jesus. Vamos ver a palavra do Senhor Jesus. 2 Crônicas 33. Aleluia, Jesus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Balaíns, e fez bosque, e prostou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, a qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da tudo que eu lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos dado pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E depois, aleluia, Jesus, oh, aleluia. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom,
no vale, e a entrada da porta do peixe, a roda até o fel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade, e reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel, e a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs em bosque imagens de esculturas, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Ô Senhor, eis aqui a tua palavra tão grandiosa. Ô Senhor, a tua palavra é tão poderosa para nossa instrução, Jesus. Oh, meu Pai, conceda-nos graça, Senhor, para falar, meu Pai. Oh, Senhor, eu não estava lá, meu Pai, estou lendo apenas, meu Pai, o registro dessa história. Mas o teu Espírito estava lá, o teu Espírito viu tudo o que ocorreu, meu Pai, e o teu Espírito é o mesmo que usa nessa noite essa história, meu Pai, ó Senhor, para nos instruir, meu Pai, para nos alertar, ó Senhor, para nos orientar, em nome de Jesus, amém. Glorificado é o nome do Senhor. Eu estava na minha casa e eu pedi, irmãos, o Senhor para me dar um ensinamento. E logo, irmãos, o Senhor começou a falar no meu coração sobre a miséria do homem, sobre o quebrantamento, sobre o arrependimento. Aleluia, Jesus. E eu não tinha tirado ainda, não tinha aberto a Bíblia para tirar um versículo. Aleluia, Jesus. E aí eu falei com Deus assim, ô Senhor, é isso mesmo? Me confirma essa palavra, o que o Senhor quer me falar, porque eu não tirei, só está me vindo em seu coração. Então, me dá a palavra, me mostra. Aí eu tirei um versículo, saiu uma coisa lá. Só que eu já sentia, tinha o meu coração queimando, que Deus tinha uma palavra, e já queimando o meu coração, e eu tirei um, aí falava outra coisa, aí eu tirava outro, falava outra coisa, aí eu tirei outro, falava outra coisa. Aleluia, Jesus. E aí, eu fiquei assim, falei, mas engraçado que tem uma palavra, mas toda palavra, cada uma é uma coisa diferente, cada uma é um tema diferente, e não testificava. Eu falei assim, uai, Senhor, como é que vai fazer? Alô, Jesus, o Senhor está querendo dizer alguma coisa com isso? Que, na verdade, o Senhor já me deu a palavra, então não tem necessidade de eu pedir novamente, porque o Senhor já me deu, é isso que o Senhor está querendo dizer? Se for isso, o Senhor pelo menos me fala. Irmãos, quando eu acabei de falar, eu tirei um versículo e falava justamente, o Senhor tinha dado a palavra. Aleluia, é um livro de Salmos, não lembro agora. Aleluia, a palavra que de Salmo 119, a palavra que o Senhor deste ao teu servo. Saiu esse versículo, eu falei, então tá bom, já entendi. Aleluia, Jesus, não é sempre que eu vou ter que tirar. Aleluia, o Senhor já colocou. Aleluia, e não é para eu ter dúvida, na verdade é a segunda vez que Deus faz isso comigo. Aleluia, Jesus, que às vezes eu quero que o Senhor confirma, e o Senhor não quer que eu duvide que Ele já me deu. Quer que eu confie mais. Aleluia, Jesus. E eu achei isso muito interessante. E aí, irmãos, aleluia, eu falei, Senhor, mas e aí? Eu não tenho, o Senhor colocou um tema no meu coração, mas eu não tenho a base, né? E os irmãos sabem que eu não tenho essa questão, eu quero falar sobre amor, então o versículo melhor para falar sobre amor é tal, né? Eu não tenho isso. Da mesma forma que Deus me dá o tema, Ele me dá a base. Né? Aleluia, Jesus, porque
porque ele vai me dar o tema e não vai me dar a base. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor trouxe ao meu coração, só dessa maneira, o Senhor só veio e só me lembrou uma palavra, e deveras. Aí eu falei, deveras? Aí na hora eu lembrei de Manassés, e deveras, e orou deveras, e humilhou. Aí eu, aleluia, Jesus, o leia abri, aleluia, Jesus, e o Senhor começou a tocar no meu coração. Aleluia, Jesus. Nós já falamos muito desse homem, né? Citamos, né, de exemplos, mas nunca, aleluia, Jesus. Exatamente, segundo a palavra que deste ao teu servo. Aleluia, Jesus. Deus me mostrando que já tinha me dado a palavra. Aleluia, Jesus. E aí, nós já falamos muito de Manassés, mas citando ele, né? Aleluia, Jesus. Não falando especificamente da história dele. Aleluia, Jesus. Mas é muito importante para nós, irmãos. A história desse homem é fascinante. Aleluia, ele foi o pior rei que Israel teve. O pai dele foi um grande homem, né? Ezequias foi o homem que mais confiou no Senhor, era um homem justo, um homem de coração reto. E o Manassés veio e fez tudo o contrário, mas tudo o contrário. Aleluia, Jesus começou com 12 anos a reinar, irmãos. Ele reinou 50, foi o rei que reinou mais. Aleluia, Jesus, o rei que reinou mais. Antes dele, o que reinou mais, aleluia, foi Uzias. Aleluia, Uzias. Aleluia, Jesus. E depois Manassés. Você pensa assim, nossa, mas o homem que mais fez errado, Uzias, acho que reinou 52 anos. Aleluia, Jesus, ele foi muito fiel. Só que no final, aleluia, no final do seu reino ele errou. Né, ensoberbeceu, quis oferecer incenso que não era para ele fazer. Aleluia, Jesus. Já o Manassés foi o contrário. Foi o contrário. O Uzias começou muito bem, com o coração aberto, e Deus foi dando graça a ele, um homem temente, um homem justo. Aleluia, começou na graça toda. Aleluia, mas lá para o final do seu reinado, ele ensoberbeceu. Aleluia, Jesus. E achou que ele estava tão grande, que Deus estava tão com ele, que ele estava tão cheio, né, de Deus, que Deus era assim com ele, vamos dizer assim, igual a minha colega fala, Deus era assim com ele. Aleluia, Jesus. Que ele pensou assim, que ele podia que até entrar no templo e oferecer um incenso para o Senhor, porque tamanha intimidade ele tinha com Deus. Porque para ele fazer isso, irmãos, o coração dele estava tão cheio de soberba que ele sentiu que ele estava lotado da graça, lotado daquela intimidade. Então, para que não, tipo assim, né, oferecer um incenso, que era uma coisa até mais avançada, né? Não, tipo assim, um nível de intimidade muito maior, não preciso ficar só aqui, não. Pois eu vou oferecer um incenso diante de Deus, que é uma coisa muito mais profunda. Só que não era para ele. Não cabia a ele, era para o sacerdote. Aleluia, mas tá vendo como que a soberba ela pode nos enganar? Fazer a gente achar que a gente está tão lotado da graça de Deus, tão, sabe, chegou num patamar tão grande, que a gente pode até fazer coisas que não é de Deus, que não é para nós por Deus. Eu sei que o ensinamento é para falar do rei Uzias, mas só uma coisa que eu achei interessante, né, porque eu estou lendo Crônicas, e a Bíblia faz questão de mencionar, e exaltou-se o seu coração até se corromper. Qual versículo? Segundo as Crônicas 26, versículo 16. Coloca esse versículo aí no... Pode ler essa parte aí só. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Tá vendo? Ele é engraçado, irmãos, que a forma dele se corromper, ela não foi a idolatria, né? Não foi assim, ele desviar, ele adorar outro Deus, não. Pelo contrário, ele se corrompeu nas coisas de Deus. E muito mais engano, né? Um engano terrível, porque ele não foi lá adorar outro Deus. Pelo contrário, ele entrou dentro do templo para fazer algo mais avançado ainda, que parecia que Deus ia agradar mais ainda, que era oferecer o incenso. Mas incenso não era para o rei oferecer
Só o sacerdote podia. O Denilson? Ô, Ju, a gente vê também, quando Judas, né, ele questionou aquela mulher que lavou os pés de Jesus com perfume muito caro, ele falou assim, não, mas a gente nem percebe quando a soberba entra no nosso coração. O que ele falou era certo, mas não para aquela época, não para aquele momento, né? Ele falou assim, não, mas Você poderia dar aos pobres. Mas Jesus falou assim, ó, os pobres vocês vão ter aí. Sempre terei convosco. Só que ele já estava com a soberba no coração, achando que estava certo, mas aquele ali... E até mal intencionado, né? Até mal intencionado. Né? Então a soberba, ela... engana, né? Ela engana. Acho que tem um versículo, se não me engano, mas que a soberba, ela precede... Tua soberba, tem um versículo que fala, tua soberba te enganou, né? Engana mesmo, porque olha, você vê, Uzias, aquele rei maravilhoso, um rei temente, obediente a Deus, tudo certinho ele fez, Deus abençoou ele tanto, 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 né? E aí no final do reinado, chegando no final da jornada dele, o homem dá uma dessa, né? E sente... Por quê? Porque ele se sentiu muito, que ele estava muito, uma intimidade muito grande, que Deus era com ele. Era um homem que Deus fez tanta proeza, né? Deu tanta inteligência, tanta sabedoria para ele, que ele pensou até que ele podia fazer o papel do sacerdote. Né? Aleluia. Só o Manassés que nós lemos, né? O versículo que nós tomamos, ele foi o contrário. Enquanto Uzias começou bem, terminou mal, o Manassés começou muito mal, fazendo tudo que era errado, e terminou bem. Tá vendo? Obadias 1:3. Obadias fala com os edomitas, tá, irmãos? Os descendentes de Esaú. A nação de Edom. A soberba do teu coração te enganou. Como que habita nas fendas da rocha, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará em terra? Tá vendo? Soberba do seu coração te enganou. Irmão, que a soberba engana. É verdade. Ô, Ju, falando um pouquinho de soberba, a gente vê Nabucodonosor, né? Também. Quando ele olha para a Babilônia e ele começa, e você vê que a grande soberba enche dele, o coração. lá de dentro mesmo, assim, ó, que aquilo era tudo ele que tinha feito, e na hora que Deus entra, Deus mostra para ele, você não é nada. Nada. Isso aí, fui eu que, né? Deixei você conquistar isso aí. A gente vê vários pontos, mas são pontos igual quando Jesus chega até Herodes, que ele fala assim, aí ele fala assim, olha, agora você está nas minhas mãos. O Pilatos, né? Pilatos. Então, assim, você está nas minhas mãos, eu posso mudar a sua história. Ele falou assim, meu filho. Nenhum poder você nenhum teria. Nenhum poder te foi dado se meu pai não quisesse. Então você vê como que até a soberba faz você ficar cego, mas cego. Cego. É verdade. E aí, nós falamos do Uzias para nós poder comparar, né? Uzias começou muito bem, um homem fiel, humilde, tal, e aí, no final da jornada dele, terminou a história triste, né? Porque teve que ser registrado, ficou registrado. Foi muito bem, e no final exaltou, e ainda ficou leproso, né? Teve que tirar ele do reino. O filho dele teve que ficar no reino enquanto ele ficou numa casa separada, porque ele era leproso, ele não podia ficar no meio do povo. Então, e terminou os dias dele dessa maneira. Oi, irmã. É porque a soberba também traz grandeza, né? A pessoa se sente grande. Ele sentiu. Para ele poder entrar no templo e achar que ele podia oferecer incenso, que então, não era coisa para ele. Ele já pensou no pensar dele que ele já estava dominando, ele já tinha um domínio sobre aquilo, ele podia fazer. Que ele estava igual o sacerdote, né? Exatamente. Que estava no mesmo nível. Se ele pedisse para Deus, ele não ia queimar esse incenso, que ele não ia, né? Nunca. Ter essa condição, nunca. Mas ele já estava sentindo-se a mais um pouquinho. Tá, verdade. E aí, voltando ao Manassés, o Manassés, irmãos, ele começou a jornada dele de forma caótica. Né? A Bíblia fala que ele fez mal aos olhos de Deus. Aliás, ele fez o povo pecar tanto que aquilo ficou diante de Deus. Né? A consequência que veio depois foi tudo... Culminou tudo no reinado dele. Porque ele foi pior do que todos os reis. Os outros reis, eles pecavam muito com idolatria e certas coisas, mas ele foi além. A Bíblia fala que ele
adorou outros deuses, né? Ele levantou altares, ele prostou e ele serviu os astros, né? Gente, um homem que teve um pai que era fiel a Deus, né? Um pai que tinha total. O pai dele, irmãos, Ezequias, né? O Senhor deu uma prova grandiosa, um sinal terrível para Ezequias quando ele adoeceu, né? Ezequias, ele adoeceu e aí ele foi, o profeta Isaías foi lá. Ezequias era o pai de Manassés, só para atualizar os irmãos aqui. Ele foi lá, o Isaías falou com ele assim: olha, o Senhor falou que você não vai viver, você vai morrer, né? Põe em ordem a tua casa, porque dessa cama que, né, que você desceu, você não vai levantar mais. E ele foi, quando o profeta saiu, ele virou para o lado e começou a chorar. E foi clamando a Deus: tem misericórdia de mim, Senhor. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, Deus falou: volta lá. Aí o profeta voltou lá e falou assim: o Senhor mandou dizer para você que ele vai acrescentar mais 15 anos de vida. Esse era o pai de Ezequias. Acrescentou mais 15 anos. E aí ele estava doido para chegar, para ir no templo, porque ele estava acamado, debilitado. E ele falou com um profeta assim: qual vai ser o sinal que o Senhor vai me dar que eu vou poder ir para a casa de Deus? Qual vai ser o sinal? Aí o profeta virou e falou assim: o que você quer que Deus faça? Que Deus adianta o relógio ou Deus volta o relógio? Aí ele pensou, porque era um relógio diferente, irmãos, era um relógio de sombra. Aleluia. Então, assim, adiantar para frente era mais fácil, porque à medida que o tempo ia passando, o dia ia passando, a sombra ia para frente mesmo. Agora, voltar para trás essa sombra, aí era coisa impossível, porque, né, não é assim que funciona. Ele falou assim: não, então que volte. Aleluia. E aí a Bíblia fala que o relógio de Acás, que era o pai dele, aleluia, Jesus, voltou 10 graus atrás. É como se fosse 6 horas da tarde e, de repente, o dia voltasse, por exemplo, para meio-dia. Né? 6 horas não já começa a escurecer. Aleluia, Jesus, ou 7 horas, vamos falar que está mais escuro um pouco. E, de repente, o dia voltasse e clareasse tudo de novo. Isso acontece? Não. Aleluia, Jesus. Mas aconteceu no tempo de Ezequias. O sinal que ele pediu para Deus. E as pessoas ficaram sabendo, inclusive a Babilônia, que era uma nação longe, chegou, esse negócio chegou até eles, que eles foram lá até visitar Ezequias, vieram de longe, porque o sinal foi propagando, as pessoas contando um para o outro, que chegou lá em países distantes o que Deus tinha feito. E esse era o pai de Manassés, homem fiel. Aleluia, homem que viu, né, sinais terríveis de Deus. E aí Manassés vem, começa a reinar. Aí, aleluia, despreza o Senhor. Aleluia, despreza o Deus do pai dele. Começa a adorar os astros. Aleluia, vira feiticeiro, porque ele começou feitiçaria, ele era vidente, adivinhava as coisas através daquelas coisas que eles faziam, tudo costumes que o povo de Israel não tinha. Aleluia, ele, sabe o que ele fez? Ele pegou os filhos dele, do ventre, né, que ele gerou, né, a mulher, aleluia, Jesus, e ele ofereceu, queimou os filhos dele para os deuses, queimou no fogo e ofereceu para os deuses, como se fosse um holocausto. Aleluia, Jesus. Era um holocausto, né? Mas um holocausto muito, né, terrível, né? Aleluia, Jesus. Pode falar. Hoje ensinamento muito poderoso da parte de Deus para nós. Em Jeremias 32, né, 35 fala, né, que coisas que o Senhor nunca pediu, nunca passou pela cabeça do Senhor, pelo coração, pedir que passasse os seus filhos pelo fogo, de tão terrível que era, né? Exatamente. O Senhor falou: nunca subiu isso no meu coração, nunca pensei isso, nunca pedi isso para vocês fazerem isso. Ele fez. Aleluia, Jesus. E foi, né? A Bíblia fala, vai os 6 aí, nós estamos falando disso. Olha o que Manassés fez. Ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Rinom.
usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. E a Bíblia fala que, sabe que aí ele foi mais além. A Bíblia fala que ele foi lá e pegou um ídolo e colocou dentro do templo. Né? O templo, irmãos, uma coisa tão santa, né, que quando Salomão ele construiu aquele templo, aleluia, Jesus, lá em Israel, ele orou naquele templo, pediu ao Senhor para santificar, para consagrar aquele lugar, aleluia, Jesus, e que qualquer pessoa que entrasse naquele lugar e fizesse uma oração, humilhasse, o Senhor ouvisse. Se a pessoa não pudesse estar dentro do templo, orasse longe, porque às vezes não podia estar lá, o Senhor ouvisse, se orasse para, né, a banda do templo, e Deus derramou uma glória naquele dia, aleluia, que uma fumaça invadiu aquele templo, mas a fumaça da glória espiritual. O sacerdote não conseguia nem ficar em pé. Aleluia, então era uma coisa muito santa. E aí Manassés faz o quê? Vai lá, pega um ídolo e coloca dentro do templo. Aleluia, Jesus. Coloca dentro da casa de Deus. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, contaminou todo mundo, né? E o povo seguiu ele também, começou todo mundo a pecar também, todo mundo idolatrar também, né? Porque ele influenciou Israel. Ainda mais o tempo, olha o tempo que ele ficou reinando. Então, a influência foi bem grande, foi um caos. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que Deus mandou profetas para corrigir ele. Olha, aleluia, olha o 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Deus falou com ele ainda corrigiu ele, ainda mostrou para ele, mas ele estava mas ele foi para um nível tão, aleluia, tão baixo, ele desceu num nível tão baixo, em uma soberba tão grande, que ele nem conseguiu dar ouvido. Irmão Manuel? Todo temor, tudo que tinha ali. Tudo. Deus falando com ele, mesmo assim ele rejeitou, não quis saber. Continuou do mesmo jeito. Deu ele uma oportunidade. Exatamente. Só que Deus, meus irmãos, ele é tão misericordioso. O nosso Deus, ele é tão benigno, aleluia, ele viu alguma coisa em Manassés. Por mais que Manassés fosse terrível, foi o pior rei que teve. O pior. Mas ele viu alguma coisa. Aleluia, Jesus. Ele viu algo. Vou tentar outra didática. Aleluia, eu vou falar com ele de outra maneira. Eu vou alcançar ele de outra maneira. E aí Deus permitiu o sofrimento. Aleluia. Aí eu penso assim, nossa, mas o sofrimento, isso é bondade? É? Era. Aleluia. Porque ele poderia ser destruído completamente. Outras, por muito menos. Aleluia. Porque Deus, com certeza, não viu. Porque Deus sonda o coração, irmãos. Deus conhece. Às vezes você olha para a pessoa e você pensa assim, nossa, bonzinho, humildinho. Não sabe a maldade que tem dentro do coração. Aleluia, Jesus. Ou às vezes você olha assim, nossa, isso aqui é ruim demais. Você não conhece. Aleluia, Jesus. Mas Deus conhece tudo. Sonda mesmo. Sabe tudo. Aleluia, Jesus. E ele viu algo em Manassés. E então eu vou dar uma oportunidade para ele. Só que como eu falei, ele não me ouviu, eu vou ter que usar uma outra didática, que ele usa em último caso. Aleluia, Jesus. Depois de falar, se não ouve, ele tem que partir para outra forma de didática, outra forma de ensinar. E aí ele teve que permitir o sofrimento. E aí a Bíblia fala que Deus trouxe, olha aí, o 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. O único que eu vi, assim, que eu estou lembrada,
que foi fustigado com espinho. Ah, não, tem um lá de Gideão, na parte de Gideão, uns reis lá que eles passaram espinho nele, alguma coisa assim. Que eu me lembre, e agora Manassés e o próprio Cristo é coroa de espinhos, né? Aleluia, Jesus. Mas ele foi preso entre espinhais, né? Então você pensa que bem, o que esse homem passou, irmãos? E levou ele preso para a Babilônia. Irmãos, na hora que isso aconteceu com ele, aí o 12, aleluia, a Bíblia fala, e ele angustiado, que ele ficou angustiado, olha o sofrimento, né? Muito angustiado. Aí fala assim, e ele angustiado orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou muito perante o Deus de seus pais. Ô, irmãos, na hora que veio o sofrimento, que ele sentiu na pele, quando os profetas falaram, ele não ouviu. Aleluia, Jesus, ele não conseguiu ouvir. Aleluia, mas na hora que ele foi levado lá no pó, aleluia, Jesus, passou isso aqui, ele ficou tão angustiado, que a Bíblia fala que ele orou deveras. Orou, irmãos, com todo o seu coração, verdadeiramente. Não foi uma oração qualquer, não. Foi uma oração mesmo. Naquele momento, ele lembrou do seu pai. Ele lembrou do Deus do seu pai. Ele lembrou da fidelidade do seu pai. Ele lembrou que existia um Deus no céu que ele rejeitou e que esse Deus ouviu o seu pai e que esse Deus também podia ouvir ele. Aleluia, Jesus. Por isso a Bíblia fala para ensinar a criança o caminho que se deve andar. Aleluia, Jesus. Ele sabia, ele errou, ele fez tudo o que é, mas na hora que ele entrou nessa situação, aleluia, Jesus, ele lembrou. Ele lembrou. Aleluia. E fala assim, e angustiado orou deveras ao Senhor seu Deus. E humilhou muito. Foi pouco não. Humilhou muito perante os deuses de seus pais. Aleluia. Humilhou mesmo, irmãos. Mesmo. Isso é importante. Irmãos, é uma coisa que nós temos que aprender. A gente fala sempre sobre humilhar. Muitas das vezes a gente pode humilhar, chorar diante do Senhor, pedir perdão. Irmãos, mas essa humilhação aqui, aleluia, é esse tipo de humilhação que o Senhor quer nos ensinar. É esse tipo. Aleluia. Mas eu não fiz tão grave igual Manassés? Não precisa. Aleluia, não precisa, porque o homem, quando ele aprende a amar a Deus, quando ele aprende a ver Deus de uma forma diferente, ele não precisa fazer muito, não. Um pouquinho que ele faz já angustia o coração. Um pouquinho que ele faz, aleluia, ele já sente uma necessidade diante de Deus e humilhar. Olha a forma como Pedro humilhou, acha o versículo. Aleluia, Jesus, exaltado é o nome do Senhor. Oi? Isso. Glória a Jesus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Amargamente que fala? Pode ler. Lê um versículo antes. Tá, é o Lucas 22, 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Não, chorou amargamente. Né? Vocês estão observando esses adjetivos, né? Esses complementos, né? Você deve estar estudando isso em português. Aleluia, Jesus. Vocês estão observando? Essas palavrinhas, irmãos, elas têm sentido, né?
Aqui nós vamos falar de um sentido espiritual. Lá, né, vai aprender sobre várias outras coisas no português. Mas aqui a gente não dá para aprender português. Aleluia, Jesus. Mas essas palavrinhas é para mostrar que não é uma coisa normal. Que não é uma coisa comum que qualquer pessoa faz, ou faz de uma forma mais normal. Não. Falou, chorou. Ele podia falar assim, foi para fora e chorou. Chorou. Ficou triste, porque ele tinha negado o Senhor, chorou. Não. Aí ele foi lá e colocou amargamente. Se não me engano, porque tem muito tempo que eu não estudo, mas eu acho que amargamente é um advérbio. Aleluia, Jesus. E é um advérbio para mostrar a forma do verbo. Aleluia, como ele chorou. Aleluia, ele chorou como? Amargamente. Aleluia, porque ele sentiu realmente a miséria. Ele não só chorou, chorou amargamente. Aleluia, como também Manassés, angustiado, orou deveras. Tá vendo? Aleluia, e humilhou-se muito, né? Aleluia, tá vendo? Tá mostrando a intensidade com que a pessoa fez. Aleluia, chorou amargamente. Aleluia, é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Aleluia, Jesus. É humilhar diante do Senhor. Nós somos falhos, somos pecadores, somos miseráveis. Aleluia, Jesus. Mas nós temos que reconhecer, irmãos, as nossas falhas. E de verdade. E intensamente. Não é só aquela coisinha ali, não. Ju, a gente vê vários pontos da soberba, Deus nos mostrando. Você vê no caso de Geazi, né? Geazi, quando ele viu que Naamã poderia oferecer tantas coisas para ele, ele foi capaz de ir atrás, mentir. Na hora que chegou até o homem de Deus, ele ainda mentiu para o homem de Deus. Exato. Quando Deus disse, não, você está vindo? Uhum. Não, eu não quero não. Aí você vê, só que o homem de Deus, ele não é enganado. É verdade. Né? Disse, não, E humilhou, né? por Não que humilhou. que isso entrou no seu coração? Ó, você ver o que a soberba faz a gente fazer, Sim. né? A gente realizar. Sim. Você chega, vamos voltar agora sempre a citar aqui, Safira e Ananias. Não precisava daquilo. Não. Era uma soberba dele só para competir com outro irmão que doou de coração para ele. Tranquilo, né? Então, fez de coração. E nós vemos também, no caso de Balaão, você vê que Balaão, ele insistiu tanto com Deus, aí já não era mais a voz de Deus, já era o querer dele, Sim. e Deus permitiu, sobre uma palavra, mas Balaão foi, mas você vê até onde ele foi para tentar com a soberba, querendo o próprio interesse, porque na verdade a soberba, ela visa o próprio interesse. Né? Então ela vai, o próprio interesse. Enquanto você não alcançar aquilo, você vai não está satisfeito. E vai só dando uma bola de neve. É verdade. O irmão Manuel, depois a irmã Valéria. O Pedro. Ah, tá. Não, irmã, a gente tem que, cada dia mais, buscar melhora diante de Deus, né? Já pensou, imaginando Pedro, né? Quem pensaria que Pedro ia negar Jesus? Nem ele mesmo imaginava, porque diante de Deus, ele era muito próximo. Era muito leal, né? Muito real, muito próximo. Então, o que nós temos que buscar? Muito melhoramento cada dia ao humilhar, né? Porque ninguém imaginava, nem o próprio Pedro, de trair Jesus. Queria, né? De negar, né? Se ele negou, ele traiu. Na hora do medo, né? Ele não imaginou que ele ia enfrentar daquela forma. E esta palavra, esse finalzinho aí, que chorou amargamente, é porque tocou no coração dele, o coração dele doeu, aquele choro de dor. Dele e você vê que o arrependimento negado. Dele, irmãos, ele foi diferente do de Judas. Judas não teve. Acha o versículo, Judas vai lá, devolve ele devolve. O Judas foi lá, vendeu Jesus, voltou, ele ficou com a consciência pesada. Consciência pesada, irmãos, diante de Deus não é arrependimento. É muito diferente. Aleluia, Jesus. Tanto é que você viu a atitude dele depois disso. O Pedro chorou amargamente e continuou com Jesus.
O Judas devolveu as moedas, mas o mal já estava feito, mas, né? Só que ele foi lá, se enforcou. Só isso que ele fez. Exato, tá vendo? Pode ler. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata, e os príncipes do sacerdote e aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Ele devolveu como se fosse, então eu vou devolver, já que eu vendi ele, eu devolvo. Entendeu? Mas assim, como se fosse assim, eu me livro daqui, devolvo, eu não pequei traindo o sangue inocente. Só que isso não é o verdadeiro arrependimento, irmãos. Para Judas ter um verdadeiro arrependimento, não bastava ele devolver as moedas que ele já tinha entregado a Jesus. Ele tinha que ter o mesmo comportamento de Pedro. Ia ser relatado na Bíblia que ele chorou, que ele pediu perdão. Você vê, não tem. Ele vai lá, devolve, sai com a consciência pesada, oprimido, totalmente desnorteado e se joga, se enforca, né? A luz de Jesus. E não foi a mesma atitude, né, de Pedro. Né? Então, é diferente. Aliás, quando a gente fala assim, mas ele falou, pequei, ele reconheceu. Gente, o faraó também, ele falou isso. Aquele faraó terrível lá, né, que Deus mandou as 10 pragas, teve um certo momento, quando o trem pegou fogo lá, ele falou, pequei, entendeu? Mas o pequei dele, depois ele continuou fazendo. Então, pequei, né, continuou fazendo mal. Então, que arrependimento foi aquele? O Manassés, você viu um arrependimento nele genuíno. Ele orou deveras. Ele humilhou muito. E depois que ele fez isso, Deus atendeu e ele mudou. Ele mudou. Você vai ler, depois a gente volta aqui. A irmã Valéria, depois o Pedro. Não, eu quero falar só 2 coisas, porque tem diferença do remorso e do arrependimento. Judas teve um remorso, Sim. mas ele não teve diferente. arrependimento. Então, o remorso não muda ninguém. Não. O remorso não faz ninguém se humilhar. Você fala assim, eu fiz ali e tal, mas passou, entendeu? Uhum. Agora, o verdadeiro arrependimento é que transforma verdadeiramente as nossas ações, né? E em Hebreus 10, 31, que as pessoas pensam que cair nas mãos do Senhor é coisa fácil, né? Mas só que em Hebreus fala assim com a gente, que assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, assim, a gente vê igual Manassés. Foi algo terrível, mas foi algo necessário para que ele se humilhasse. Então, assim, às vezes a pessoa não pensa que enquanto mais ele vai se endurecendo, mais ele vai deixando de ouvir, né, a voz do Espírito Santo, que pode lhe suceder. É verdade. A gente não sabe como que Deus vai agir. Deus é ruim? Não. Porque o pastor sempre nos ensinava que, às vezes, Deus permite o irmão quebrar a perna para não quebrar o pescoço. Porque Deus quer salvar aquela alma. Então, assim, igual você falou, a gente não sabe como que Deus vai trabalhar, né, para salvar aquela alma. Ele né? precisou ir mais longe porque Manassés não ouviu. Se ele tivesse ouvido já os profetas e humilhado, era mais fácil. Só que aí, Deus falou, não, então tem que ir vamos passar para outra etapa, porque o aluno não está aprendendo, não. Então, agora tem que ser prática. Né? Vamos para a prática, né? E a gente vê rapidinho, né, que eu não posso deixar de falar do meu amado Asaf, né? Porque Asaf, ele teve um momento de soberba. Mas você viu que ali, entendeu? Ele entrou no templo, ele ouviu a Deus, humilhou. Deus não precisou fazer mais nada com Asaf, porque ele já se humilhou. Verdade. Vamos só, antes do Pedro falar, vamos ler Tiago 4, do 9 ao 10. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tá vendo? Olha que ele falou assim, essa é a verdadeira humilhação, irmãos. Essa é a humilhação que Deus precisa de nós para mudança real. Né? Sentir as vossas misérias. É para sentir. Miserável,
envergonhado mesmo, constrangido mesmo, triste, né? Não, porque eu fiz, a gente sempre dá exemplo, é igual o camarada que traiu a mulher, e aí ele chega lá e, ai, meu bem, me perdoa, chora um pouquinho, né? Chora, ai, fica meio com remorso, como a irmã falou, sentindo meio culpado, não, minha mulher é tão batalhadora, nossa, eu fui lá, tá, e tal, pede perdão, tá. Beleza, aí na hora que ela perdoa, aí tá tudo certo, e não é perigoso na outra semana ainda trair de novo. Eu sou fraco mesmo, né? Isso, que humilhação é essa? Né? Que arrependimento é esse? Não existe arrependimento. Foi só um remorso momentâneo, sentir culpado, com culpa, né? Agora, a pessoa chegou, nossa, um arrependimento, eu não podia ter feito isso com essa pessoa. Essa pessoa é tão fiel para mim, ela sempre me ajudou, né? Todo o tempo do meu lado. Nossa, olha o que eu fui fazer. O que eu fui fazer? Senti aquela tristeza genuína mesmo. A partir de agora, eu mudo. Eu vou fazer isso mais. Nunca mais eu faço isso com ela. É a primeira e última vez. Isso é arrependimento. Agora, moça, sentir culpado? Vai fazer de novo. Mesmo, vai fazer de novo. É só uma tristeza momentânea, uma culpa momentânea. Né? E Deus não quer isso de nós. O que o Tiago está fazendo aqui, nosso irmão Tiago, né? Aleluia, Jesus, que hoje está descansando com o Senhor, né? Morreu há tanto tempo, mas deixou escrito pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou assim, senti as vossas misérias, lamentai. Tá vendo? Não é só, oh Deus, me perdoa. Não, Senhor, eu fiz errado. Eu estou triste. Não. Senti as vossas misérias. Será que a gente é capaz de sentir realmente as nossas misérias? Ou será que para a gente é tudo normal? A gente pode pecar, falhar, mas tudo certo. Somos humanos, né? Somos imperfeitos. Deus sabe todas as coisas. Está tudo bem? Será? Será que a gente é capaz de sentir mesmo a nossa miséria, de ficar triste, falar, nossa, eu estou ofendendo a Deus, né? Alô, Jesus, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, né? Não consegue nem rir, nem sorrir, nem brincar. A angústia é tão grande, o pranto é tão grande, por causa do arrependimento verdadeiro. Né? Beleza, acabei de chorar, vou lá para a festa. Que arrependimento é esse? Você tá, irmãos, quando você fica arrependido com uma coisa, você custa animar, porque dói bastante. Aleluia, Jesus. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Esse é o verdadeiro arrependimento do homem que sente a sua miséria, que sente o seu pecado, que sente que aborreceu a Deus. Aleluia, Jesus. E ele falou assim, humilhai perante o Senhor e Ele vos exaltará. E foi isso que Manassés fez. Ele fez horrível. Nossa, ele aborreceu a Deus de todas as maneiras. Acho que todas as opções que ele tinha para pecar, ele usou. Aleluia. Só que também na hora que veio a correção do Senhor, o sofrimento, ele humilhou. Aí essa pessoa, claro, mas ele sofreu. Outras pessoas sofreram também. E mesmo assim não humilharam. E mesmo assim não reconheceram. O rei Asa, né? Caiu doente dos pés, não buscou o Senhor. Jorão também passou. Aleluia, situações difíceis, mesmo assim não humilhou. Né? Então tem pessoas que é assim. Mas o Manassés é diferente. Ele passou na situação, ele ficou angustiado. E ele orou deveras ao Senhor. Ele lembrou do Deus do seu pai. E ele falou mesmo. Aleluia. E humilhou muito mesmo diante do Senhor. E Deus ouviu, irmãos. Irmãos, a humilhação verdadeira, ela abre portas. Você pode estar todo sujo. Você pode estar em pecado. Você pode ter feito coisas horríveis. Aleluia. Mas o Espírito Santo vem, fala, incomoda o seu coração. Fala com você. Aleluia. E você vai diante do Senhor. Você dobra o seu joelho e fala, Senhor, eu não sou digno de nada, igual o publicano, acha aquela palavra. Não sou digno de nada, eu não sou nada.
Aleluia, eu sou pecador, eu sou falha, eu sou miserável. Mas o Senhor é misericórdia. Tem misericórdia de mim. Eu nem mereço a tua misericórdia. Tem gente que diz esse que estão humilhando, mas eles acham que ele até tem direito da misericórdia, sabia? Ele pensa assim, vou usar meu direito, né? Eu tenho direito, né? Quem humilha alcança misericórdia. Então vou humilhar, porque quem humilha alcança misericórdia, como se fosse um direito que ele tem diante do Senhor. Não. Aleluia, a verdadeira humilhação não é assim. Aleluia, a verdadeira humilhação, a pessoa não se sente no direito, ela pensa assim, se Deus quiser acabar comigo, ele acaba. Eu falei mesmo, mas tem de misericórdia, se eu puder, tem de misericórdia de mim. Aleluia. Lê, pode ler. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria se levantar os olhos ao céu, mas batia no teu peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo humilhar será exaltado. Volta lá de novo, Paulo. Olha aqui, irmãos. Tinha o fariseu publicano. O fariseu foi lá, contou a vantagem que ele fazia. Ele orava, que ele jejuava, que ele fazia isso, que fazia aquilo outro. Aleluia, Jesus. Esse homem não. Ele era um publicano, era um pecador, era um homem que, né, falho. E aí ele entrou. Irmãos, ele sentia tão miserável, que ele não conseguiu levantar os olhos para o alto. Tão miserável que, tipo assim, eu não sou digno. Né? Eu não sou digno. Né? Nem de levantar minha cabeça. E ele ficou com a cabeça baixa, tão indigno que ele se sentia. Aleluia, Jesus. E ele batia a mão no peito, irmão. Você pensa a pessoa batendo a mão no peito, que ele se sentia miserável, num estado de quebrantamento, mas falando com Deus, falando assim, ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, Mas nem conseguia levantar, né, a cabeça. Isso foi humilhação. Aleluia. E aí, sabe o que aconteceu? Ele desceu justificado. Aleluia, Deus ouviu, Deus perdoou ele, e ele saiu justificado. Aleluia, ele entrou com a cabeça baixa e saiu com a cabeça erguida. Aleluia, um homem perdoado, um homem purificado. Aleluia, um homem que alcançou a graça de Deus. Aleluia, porque ele verdadeiramente soube humilhar diante do Senhor. Pedro, Paulo. Eu levei foi do próprio Acabe, né? Que no primeiro momento se humilhou, mas depois ele, né, vacilou. Né, depois ele voltou. Mas quando ele humilhou, olha como você vê o que ele fez, que você via claramente a humilhação dele. 1 21, 29. Não viste que Acabe se humilha perante mim, porquanto, pois se humilha perante mim. Volta antes, porque fala como é que ele estava andando dentro de casa. Dentro de casa? Ah, tá. Fala que ele andava até mansinho, alguma coisa assim. Ah, tá, esse aqui, né, 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou os seus vestidos e cobriu a sua carne de saco, e jejuou e jazia em saco e andava mansamente. Só, tá vendo? Aleluia, porque ele, indiretamente, ele provocou a morte de um homem, porque ele queria o terreno do homem, a vinha que o homem tinha de uva. Ele falou com a mulher dele, a mulher mais perversa que ele, falou, não, eu vou te dar essa coisa. Ele falou, arrumou contra o cara morreu, falou, agora pode ir lá, né, herdar o terreno. E ele foi tranquilo, né, provocou a morte de um homem inocente e para ele estava tudo certo. Até que o profeta Elias aí falou, você matou o inocente. Aleluia, no mesmo lugar que o sangue de Nabote foi derramado, aleluia, os cães... Né, a mesma coisa vai acontecer com você e sua família. Aleluia, o seu sangue vai cair, os cães ainda vão lamber. O mesmo que você fez com ele vai acontecer com você. Irmãos, aí na hora que ele ouviu isso, aleluia, na hora causou um impacto nele. O ruim é que depois ele, né, não permaneceu, mas pelo menos nesse momento a humilhação dele foi real. Ele foi lá na hora que o povo, antigamente, né, eles humilhavam, colocavam pano de saco. Hoje em dia, vocês veem isso por aí, irmãos, isso aí não tem nada a ver.
Aleluia, mas era essa a forma como eles demonstravam humildade. Hoje, Deus não quer que a gente rasgue nossas vestes. Acha esse versículo. É para rasgar o coração. Aleluia, Jesus. Aí estava ouvindo essas palavras, rasgou os seus vestidos, cobriu sua carne de saco, jejuou, ficou sem comer, aleluia, e beber, e jazia em saco, e andava até mansinho, irmãos. O quebrantamento foi tão grande, o arrependimento foi tão grande, que ele não tinha nem força, ele andava até mansinho. Né? Aí o profeta, o Deus, volta lá na parte que Deus fala, e Deus viu. Vem a palavra do Senhor, Elias. Então vem a palavra do Senhor a Elias Tesbite, dizendo: não viste que Acabe se humilhe perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não terá este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho terá este mal sobre a sua casa. Tá vendo? Deus poupou ele. Os filhos dele iam pagar o mal. Tinha a mulher dele lá que era perversa. Mas ele não. O Senhor falou, já que ele humilhou, então não vou fazer isso com ele, não. Ele falou, não viste? Não viste? Olha para você ver. Deus falou com Elias, não vistes? Era tão clara a humilhação dele, não era só uma coisa só para mostrar a aparência de humilhação, não. Estava visível para todos que aquele homem estava arrependido. Visível o arrependimento dele, estava na cara. A humilhação dele, né? Colocou saco, andava até mansinho. É diferente, irmãos. A humilhação, irmãos, ela manifesta, obviamente, dentro do coração nosso, mas ela se expande para fora. Não existe isso, não, está bem aqui dentro, ó. Ninguém está vendo, eu estou com uma cara, com o nariz tudo para cima, mas só Deus sabe que meu coração humilde, com o nariz em pé? Com o nariz em pé, sem vergonha nenhuma, como se nada tivesse acontecido? Não existe. Ah, mas não existe. Não, mas você não conhece meu coração. Mas ninguém que realmente está quebrantado, ninguém, irmãos, que realmente se humilha. Irmãos, eu falo por mim mesma e já vi muitos irmãos se humilhando. Aleluia. É diferente, a pessoa prosta. Até a cabeça da pessoa prosta. A pessoa não consegue realmente ficar com a cabeça erguida quando ela está se humilhando. Ela baixa a cabeça. Não sei se os irmãos já viu isso. Já viu? Aleluia. A pessoa se prostra, irmãos. Até a cabeça a pessoa não consegue. A pessoa se prostra, murcha. Fica murchinho. Aleluia, Jesus. Porque isso é expressado do lado de fora também. Agora, claro que alguém pode fingir. Pode. Fingir que está humildezinho? Pode. Aleluia. Mas a que vem dentro do coração, irmãos, não tem como se sentir ela por fora. Porque a pessoa baqueia completamente. Aleluia. É a mesma coisa quando uma pessoa está triste com alguma coisa, uma perda, alguma coisa que aconteceu com a pessoa triste. Você vai ver a pessoa pulando, saltando, né, rindo para todo mundo. Você vai ver a pessoa assim? Não vai ver, porque a pessoa está abatida. Ela está abatida. E a humilhação verdadeira, ela abate. Faz o homem se abater, porque ele entristece profundamente de ter ofendido o Senhor. O Paulo vai continuar? Você ia acabar? Eu quero lembrei de outra questão também. Hã? Eu quero lembrei de outra questão. Você falou que Deus agrada, né, que a pessoa se humilha. Eu lembrei agora, foi a cidade de Nínive, em Jonas. Vou ler aqui, rapidamente. Jonas 3, versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creiam em Deus e proclamaram um jejum e vestidos de saco, desde o maior até o menor, porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas prove alguma coisa, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu a obra deles como se converteram ao seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Era uma nação... Pode falar. Aí eu ia ler sobre a parte que Deus fala com Jonas. Não, porque as horas estão bem adiantadas, irmão, então os irmãos resumem. Você viu? Era uma nação idólatra, nem conhecia a Deus. Mas um profeta, aleluia, foi lá
Aleluia, Jesus. E falou que Deus ia punir eles. Aleluia, Jesus. E aí, aquele rei que nem era cristão, aleluia, não existia cristão naquela época, Cristo não tinha vindo, né? Aleluia, Jesus. Mas eles humilharam, ele fez a nação toda humilhar, o rei humilhou, fez até os animais humilhar, né? Ele falou, quem sabe Deus vê. E eles eram violentos, eram homens violentos, perversos, maus, mas humilharam de coração. Aleluia, expressaram isso e Deus foi lá e falou, não vou trazer o mal sobre eles, porque eles se arrependeram. O Pedro, depois o irmão Manuel. Não, é coisa interessante, né? Que até ontem mesmo no clube a gente teve um ensinamento falando um pouquinho sobre a soberba, né? E algo que eu achei interessante é que para Deus, muitas das vezes, permitiu o sofrimento na vida do homem, tipo questão de soberba mesmo, permitir certas coisas, né, para o homem sofrer, é porque ele é soberbo. E Sim, Deus já tentou muitas vezes falar, muitas vezes, sim, e o homem não escutou. exato. Porque Deus, gente, tem muita gente que confunde a bondade de Deus. Sim. Porque já Deus é bom, mas ele não aprova o seu pecado. Ele é justo, Ele né? é justo. Muito justo. Exatamente, ele é Deus misericordioso, mas ele tem limites, Sim, né? Que muitas das vezes as pessoas pegam a imagem de Deus bom, tipo assim, ai, Deus sabe que eu erro. Tá, Sim. Deus sabe que você erra, mas você não vai nem procurar se humilhar, não? sim. Tipo assim, porque às vezes vira, como posso dizer, Deus sabe que somos pó, sabe. Isso. Ele sabe que somos falhos, sabe, irmãos. vira meio Né? que Mas ele dá-nos oportunidade, ele toca, ele quer que a gente humilha, que a gente muda. É porque muitas das vezes as pessoas pensam só nos títulos, tipo assim, Deus é bom, Deus é amor, Sim, então se eu vou errar, Deus vai entender. Mas cadê a sua humilhação? Realmente Deus vai te cadê o perdoar, arrependimento, Deus né? vai te entender, mas cadê você se arrependendo para Sim. Deus te justificar? Sim, Cadê? exato. E algo que me chamou muita atenção sobre a questão do arrependimento, do remorso, não sei se tem a ver, mas eu lembrei do apóstolo Paulo, que antes do apóstolo Paulo, né, ter a verdadeira revelação do evangelho, ele matava os cristãos. Sim. Só que uma vez eu estava lendo as Pelo menos cartas, contribuía com a morte Isso. deles, né? e quando eu estava lendo, é verdade, contribuía, falei errado, perdão. E quando eu estava lendo as cartas do apóstolo Paulo, se eu não me engano, acho que o apóstolo Paulo fala das coisas que ele fez, Sim, e ele fala que ele se arrepende muito. sim. E, Ele falou, eu não sou nem digno de ser digno, chamada apóstolo, apóstolo. porque eu persegui os cristãos. E nesse mesmo versículo, que eu sempre comento aqui na igreja, que eu acho incrível, para você ver como foi um arrependimento de Paulo. Porque depois que Paulo viu aquilo, né, Deus trouxe à tona, Deus deu uma graça para Paulo. E nesse mesmo versículo, se eu não me engano, que Paulo fala que não era digno nem chamado apóstolo, ele fala que a graça Deus alcançou. e que não foi vã. Não foi vão. E ele trabalhou muito. Mas. Então, ó, pra você ver o que o arrependimento de Deus fez. Paulo se arrependeu, Paulo reconheceu, Paulo não ficou com remorso. Não. Porque Paulo poderia ficar assim, eu contribuí para a morte dos cristãos. Né? E foi um dos maiores E apóstolos. foi um dos maiores, e que se considerava o menor. E considerava o menor. Então a gente pode ver que quando um homem se arrepende, ó, por exemplo, o homem arrepende, Deus perdoa, mas o apóstolo Paulo nunca esqueceu. Não. Mas Deus... Precisava de ficar lembrando isso? Eu não sou nem digno de ser chamada apóstolo porque eu fiz isso. Se fosse um orgulhoso, nem falava. Não. E ele nunca esqueceu, mas porém, ele pediu Deus perdão, se humilhou, e a graça que Deus deu, ele fez valer a pena e trabalhou muito, muito mesmo. Porque, rapidamente, até Deus mesmo falou que com Ananias, quando vai falar com Paulo, que ele ia ensinar Paulo a padecer, né? Quanto ele devia padecer. Padecer pelo nome. O irmão Manuel? Não, porque é uma coisa muito séria, né? O ensinamento está sendo uma benção, né? Então a gente tem muito que vigiar diante de Deus e buscar, né? O arrependimento, né? A libertação de Deus, porque você vê, quando a gente, é claro, nós somos pecador, né? A gente erra alguma coisa, mas Jesus, ele, às vezes você não conversa com Deus, não busca de Deus, né? Mas sempre humilhe diante dele, não humilhe diante dele,
para Jesus e libertar a gente daquilo, sempre aquilo vem na mente da gente. Sempre fica, né? Nunca libera. Você lembra daquilo, você, gente, eu tô com alguma coisa me machucando, né? Se você, às vezes, prejudicou a si mesmo, prejudicou alguém, mas Jesus quer te libertar daquilo para você se humilhar diante dele. Se você não se humilha, mas a lembrança vem na minha cabeça, eu creio que vem na cabeça de todos. E a gente né? entristece muito. É Entristece, diferente, irmãos. porque aquilo dói, aquilo fica doendo. Fica Sempre doendo. você, vem aquele ponto, não, que você imagina, ô Senhor, errei nisso. E a pessoa pensa Perdoa. assim, é só pedir perdão. Mas Ah, não porque a Bíblia é. fala que é para pedir perdão dos pecados. Aí você vai lá com o olho seco e fala, Senhor, perdoa meus pecados. Aí tinha uma conhecida minha que falou assim, ela era tão eficiente que ela falava assim, olha a eficiência, perdoa meus pecados que eu fiz e que eu vou cometer ainda. Que aí nem precisava nem eu pedir perdão depois, porque ela já estava pedindo pelo que ela ia cometer. Ou seja, já estava até planejando cometer mais pecado e já estava pedindo perdão antes. Isso é arrependimento, irmãos? É só pedir perdão para Deus? Não. Tem que ter arrependimento sincero. Olha lá, o versículo. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. E converteis ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar e grande em beneficência, e se arrepende do mal. É no caso, né? Porque Jesus quer o melhor para nós, né? Para Ele limpar nós daquele mal que cometeu. Então, é por causa disso que as lembranças vêm na mente da gente. Sim. As lembranças vêm. Enquanto você não humilha de verdade para Não Jesus limpa. dizer, Ele humilhou de verdade, eu vou limpar Ele. Senão a lembrança vem. E tira um peso, irmãos. Aquele Tira um peso, Não fica o peso. Acabou, é como se fosse uma água limpa, uma água limpinha, vem e te limpa. Você está todo sujo, todo carregado. Vem aquela água limpinha, limpa o seu coração, limpa a sua mente, você se sente justificado, totalmente justificado. É a coisa mais maravilhosa que tem. Se o homem entendesse como que é gostoso, gente, é a coisa mais deliciosa do mundo, é quebrantamento. Ah, mas é delicioso, é maravilhoso. Você sente bem, você sente em paz com Deus, que limpa a sua alma. Amém, irmãos? Alô, e vamos receber os servos de Deus com palmas e glória a Deus.